Salve, igreja da paz do Senhor Jesus. Oremos. Pai Celestial, no nome de Jesus. Pai querido, Pai amado. Nós somos gratos por este culto maravilhoso. Pela adoração, pelo louvor. Aleluia! Que Deus tenha funcionado a nós. Continue a abençoar os teus filhos que estão ofertando com gratidão por tudo que o Senhor Deus tem feito a cada um da sua igreja. Pai amado, Pai querido, agora está aqui o pastor aí, a qual ele vai, Senhor, trazer a mensagem e a palavra de Deus para o nosso coração. Continue abençoando e estamos prontos para ouvir e praticar a tua palavra em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Todo mundo feliz com Jesus, ou só eu? Glória a Deus. Aproveitamos que estamos em pé. 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Vamos fazer mais uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, rendemos graças a Ti, Senhor, por este momento de estarmos reunidos aqui como igreja. Oh, meu Pai, de podermos louvar, entoar louvores a Ti, Senhor. Receba os louvores que lhe foram ofertados. Oh, meu Pai, abençoa os dizimistas, os ofertantes da Tua casa. O Senhor já falou conosco, meu Pai. Agora, eu Te agradeço pela oportunidade que o Senhor me dá de pregar a Tua palavra. Não sou digno, não mereço estar aqui, mas aprove a Ti me trazer aqui nesta noite, meu Pai. Usa a minha vida, fala aos corações da Tua igreja, fortaleça o que está fraco, levanta o caído, opera milagres e maravilhas no meio do Teu povo, cura os enfermos, liberta os cativos, visita os lares aqui apresentados, opera milagres e maravilhas no meio do Teu povo, e que o Teu nome, meu Pai, o Teu santo nome, seja exaltado e glorificado nesta terra, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos nos assentar, glorificando a Deus, graças a Deus. Meu nome é Ailton, sou casado com Fátima, nós moramos lá em Taubaté, e congregamos na Igreja Internacional da Graça de Deus em São José dos Campos, mas nós fazemos a viagem missionária e fazemos a viagem missionária pelo mundo. Nós já estivemos por 8 oportunidades em Israel, já estivemos 3 vezes na Índia, 2 vezes no Quênia, na África, as 3 vezes em Moçambique. Estivemos também nas 7 igrejas do Apocalipse, lá na Turquia. Fizemos no ano passado a rota do apóstolo Paulo na Grécia e também participamos de um congresso na França, no outubro do mês passado, e estivemos 3 vezes também em Moçambique e uma vez em Bangladesh. Graças a Deus, sempre levando o Evangelho, pregando a palavra de Deus, e obviamente nós levamos também algum mantimento, alguma coisa, algum alento para aquelas pessoas que são muito necessitadas nestes lugares. Eu creio aqui que os irmãos já tiveram o café da manhã, muitos tiveram o almoço, o café da tarde. Se não jantaram, comeram alguma coisa para vir na igreja, ou vão comer quando voltar da igreja. Na África e na Índia, em Bangladesh, por alguns lugares que nós já passamos, as pessoas não têm essa mesma oportunidade. Quando muito, eles fazem 2 refeições por dia, em alguns lugares, 2 refeições por dia, são chamados de Golden Spoon.
que é a colher dourada, ou seja, é uma pessoa abastada para ter 2 refeições por dia. Olha o nível do lugar que a gente já andou. O que nós viemos fazer aqui nessa noite, né? Falar de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, é lembrar da história de Samuel, que era um profeta, e ele foi juiz e sacerdote, profeta, juiz e sacerdote em Israel, mas lamentavelmente, meus irmãos, aquele homem que viveu uma vida para Deus, ele não pôde levantar um filho dentro de casa para continuar o ministério dele. Ele não pôde levantar um homem para ser um filho dele, para ser rei de Israel. Por isso nós temos que tomar muito cuidado, meus amados. Nós estamos na igreja, nós temos que cuidar dos filhos. Eu, lamentavelmente, não tive o privilégio, como o pastor falou aqui, né, 70 anos de idade, criado nos caminhos do Senhor, nunca bebeu, nunca fumou, nunca usou droga, nunca ficou bêbado. Ao contrário de mim, eu fiz tudo isso no passado. Pela misericórdia de Deus eu estou vivo. Ele está com 70, eu estou com quase 70 também, estou com 63, glória a Deus, e parece que é um menino. Eu conto para os outros que eu bebia, que eu fumava, que eu usava droga, que eu era feio, e ninguém acredita, pastor. Eu falo para os outros que eu era feio, e ninguém acredita, mas eu já fiz tudo isso. E agora, como é que está aqui? Como é que está aqui? Está vendo essas coisas que estão falando aí de carnaval, do conservado? Conservado por Jesus, meu irmão. É milagre de Deus estarmos vivos aqui neste mundo. Milagre de Deus. E aqui a gente vai ver Samuel, que não viveu na igreja, viveu para Deus, mas não conseguiu, infelizmente, levantar um sucessor dentro de casa para continuar servindo a Deus. Ele foi ungiu Saul, e depois, por ordem de Deus, ele vai para ungir um novo rei, um sucessor de Saul. E ele vai na casa de Jessé, e ali ele vê os filhos de Jessé, e passa um, passa outro, até que chega um e ele fala: é esse. Aí Deus fala: Samuel, não é esse, não é esse. Meu irmão, minha irmã, com muito temor de Deus, eu falo para a igreja: não julgue pela aparência, não julgue pela aparência. Era um homem de Deus, e julgando como o mundo julga, pela aparência, nós temos que julgar segundo a reta justiça, de acordo com a palavra. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, ter discernimento espiritual. Isso, este homem, por um momento, ele num impulso, ele quase fez algo errado. E ali, Samuel tinha comunhão com Deus, ouviu a voz de Deus e obedeceu. Tem muita gente que até ouve, mas é difícil de obedecer, não. Aqui não acontece. Nas igrejas que eu ando por aí, às vezes eu encontro um ou outro rebelde. Aqui não tem, né, pastor? Glória a Deus. Mas tem muita gente rebelde pelo mundo, muito ovelha rebelde, meu amado. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Quando Deus manda, Ele promete, Ele cumpre. Ele manda, Ele sustenta. Quando Deus fala, meu amado, Ele cumpre. Ali, Samuel não ungiu aquele filho de Jessé, mas Deus mandou que chamasse o menor. Irmão, o menor, o esquecido, estava lá no campo. Foi ele que Deus mandou ungir, Davi.
Então, às vezes você se sente incapacitado, impossibilitado. Às vezes acontece da pessoa se sentir incapacitado para fazer a obra de Deus. Eu confesso para os irmãos, se tem alguém aqui incapacitado, esse alguém sou eu. O improvável aqui sou eu, nessa noite. Mas Deus continua fazendo isso, pegando os improváveis para o nome dele ser glorificado. Diante dos olhos humanos não era para ser Davi. Diante dos olhos humanos não era para ser ele. Mas Deus escolheu. Por quê? Porque Deus não olha segundo a aparência. Deus olha o coração. Deus esquadrinha os corações e os rins, conforme está escrito lá em Jeremias, meus amados. Jeremias capítulo 17, versículo 10. Deus esquadrinha os corações e os rins. Ele sabe tudo que está dentro do coração do homem. Aí é o medo que nós temos que ter, meus irmãos. O que é que tem no seu coração? Uau! Pelo amor de Deus, não precisa responder. É você e Deus. Tem mágoa, tem ressentimento, tem ódio, tem inveja, tem soberba. Meus irmãos, tudo isso desagrada a Deus. Então nós temos que pedir para Deus todos os dias nos ajudar a limpar o nosso coração. Outro dia eu saí na porta de casa e eu vi lá uns matinhos nascendo entre o asfalto, entre ali a calçada, e nasce ali umas graminhas, uns matinhos vão levantando no meio do asfalto. Aí eu ali, meus irmãos, limpando aquilo, Deus falou para mim: está vendo? Praga nasce até no meio do asfalto. Imagina no coração puro, no solo fértil. Então, meus irmãos, no solo fértil nasce ervas daninhas também. E como é que eu vou arrancar? Eu não consigo, a minha mão não entra. Mas aonde a minha mão não vai, aí vai a mão do Senhor. Se você não consegue, pede para Deus: Senhor, tira aquela mágoa, tira aquele ódio, tira aquele ressentimento. Às vezes você foi humilhado na infância, foi maltratado, pisoteado, desprezado, e aquilo ainda está no coração. Se você não consegue arrancar, peça para Deus fazer isso, meus irmãos, e Deus vai ter misericórdia. Falamos aqui de Davi, que Deus escolheu Davi. Vamos lá para Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4, versículo de número 10. Vai dizer assim: então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu não sou eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Olha só, estamos vendo aqui, já vimos que Deus escolheu um jovem pastor, um menino, para ser rei de Israel. Agora estamos vendo aqui que Deus também, muito antes disso, escolheu um velho de 80 anos, um velho não, um jovem senhor, um jovem senhor de 80 anos de idade. Olha só, um menino aqui com 70, eu com quase 70, outro menino, glória a Deus. Mas então, meus irmãos, ele vai escolher um jovem senhor de 80 anos de idade. Agora ele escolheu esse homem por quê? Porque ele era rico, porque ele era famoso, era importante? Não,
Moisés, quando foi chamado por Deus, ele estava lá no Monte Horebe, cuidando do rebanho do sogro. Ele não tinha nem ovelha, meu irmão. Ele cuidava do rebanho do sogro. Então um homem, um senhor já avançado de idade, pobre, trabalhando para o sogro, pesado de língua, sem capacidade humana alguma. Aí Deus levanta aquele homem para quê? Para libertar o povo dele do cativeiro egípcio. Milhões de pessoas foram libertas por causa do poder de Moisés? Não. Por causa do poder de Deus sobre a vida de Moisés. Se eu fosse você, eu daria glória a Deus, meu irmão. Se eu fosse você, eu daria glória a Deus, porque talvez você se sinta incapaz, talvez você se sinta pequeno, talvez você se sinta já velho, cansado. Ei, meu amado, Deus, Ele quer usar a sua vida ainda para fazer uma grande obra aqui nessa terra. Quantas vezes eu pensei que seria o meu fim? Eu pensei que para mim não tinha mais jeito. Bêbado, drogado, fumando a noite inteira, desesperado ali, parecia que os demônios estavam me assolando. Quantas vezes que eu pensei, agora é o fim. Meu irmão, é o fim para o diabo que fala na nossa cabeça. É o fim para aquele demônio que se levanta e fala, acabou. Talvez você tenha um filho na droga, uma filha na prostituição. Talvez você tenha alguém da sua família que agora está lá naquela cadeia. Deus é capaz de ir lá, livrar da cadeia, livrar das algemas, trazer, levantar, fazer um homem de Deus, uma mulher de Deus, colocar em lugar de destaque. Para quê? Para o nome dele ser exaltado e glorificado nessa terra. Olha que ele fez isso na minha vida. Por que é que ele não pode fazer na sua? Por que é que ele não pode fazer na vida da sua família? Às vezes a gente, no auge da nossa crentez, né, meus irmãos, a gente olha para um mendigo de rua, para um drogado, a gente passa aqui, vê esse povo aqui, né, na rodovia, visitando os presos na cadeia. Deus pode levantar gente ali daquele meio, meu irmão. Deus pode levantar aquele que bate esmola na porta da sua casa. Deus pode transformar aquela vida. Só depende do quê? Da pessoa levantar a mão e falar: Senhor, me perdoa, Senhor. Só precisa disso. Uma vez eu fiz isso, meus irmãos. Uma vez eu fiz isso. Eu levantei a mão para ele e falei: Senhor, em nome de Jesus, Pai, tira essa lata de crack da minha mão. Alguém acha que ele tirou? Ouviu um aleluia? Tem mais glória a Deus aí, igreja? Vocês estão vendo lata de crack aqui? Não estão vendo? Por quê? Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele da esquerda tirou a lata de crack, na direita colocou o microfone para dizer que ele ainda é Deus. Ele cura, ele liberta, ele transforma. Roda bem nessa terra, ainda mais no seu amor no céu. Qual o nome dele, igreja? O nome dele é Jesus. Nós temos que crer no Deus que nós servimos. Pegou um menino, pegou um ancião, um não sabia falar, o outro era incapaz de governar um país, imagina. É o poder do nosso Deus, meus irmãos. É o poder do nosso Deus.
Poderíamos falar de muitos outros personagens aqui, mas podemos falar da sua vida, meu irmão. Podemos falar da sua vida. Você é um novo herói da fé que Deus quer levantar nesse mundo. Tem uma nova galeria sendo escrita. Tem uma nova galeria de campeões sendo escrita no céu. Glória a Deus. A Bíblia não parou aqui não, meu irmão. A Bíblia está sendo escrita no céu. O meu nome está lá, o seu nome está lá. Glória a Deus. Aleluia. A gente vai para Isaías 49. Vai dizer que nós estamos gravados na palma da mão de Deus. Gravados na palma da mão de Deus. Tudo que nós fazemos para Deus está escrito lá, meu irmão. Glória a Deus. Agora não vamos ser como Josué. Josué, louvado seja Deus pela vida dele. Mas Deus falou para ele: Josué, agora você já está velho, cansado, né? Mas você poderia ter feito muito mais. Tem muito mais terra que você poderia ter conquistado e você não conquistou. Tem mais gente que você poderia ter ganho para Jesus. Tem mais gente que você deveria ter pregado. Tem mais hinos que você deveria ter cantado. Tem mais palavra que deveria ter sido pregado. Deus pode fazer muito mais na minha vida e na sua. Eu já falei aqui que Ele nos levou para alguns países. Aí eu pergunto para a igreja: quanto você deu? Ô pastor, nem te conheço, claro. Pergunta para mim quanto que me deu. Pergunta de onde que eu tirei esse dinheiro. Sou advogado, glória a Deus, eu tenho uma profissão, mas eu não ganho dinheiro. Eu ganhava muito dinheiro antes, quando eu era ímpio. Aí depois que eu me formei, eu trabalho mais em algumas áreas. Para não ferir o coração do pai, eu abri mão de algum recurso de dinheiro por causa do amor pelo meu pai. Mas tudo que a gente faz para Deus, foi dito aqui, todo o trabalho da sua mão tem uma recompensa, igreja. E eu não sei de onde veio tanto recurso, mas o dinheiro foi chegando, e a gente embarcando, e a gente fica 2 meses em terra. Fala, quando vai ser a próxima viagem? Aleluia! Mas é por soberba. É por soberba, por arrogância, para dizer: não, meus irmãos, vou contar uma coisa, um segredo para vocês não contam para ninguém, em nome de Jesus. Segredo, vai no YouTube só. Deus me chamou, quer dizer, eu entreguei a minha vida para Jesus, efetivamente, no dia 30 de outubro de 2010. Dia 30 de outubro de 2010, eu fui dirigindo, joguei o horário, ô glória, ô Pai, para, em nome de Jesus. 30 de outubro de 2010, eu fui dirigindo um Honda Accord importado. Quem entende de carro sabe, top da linha Honda. Fui dirigindo um carro importado para uma casa de recuperação lá perto de Sorocaba. 30 de outubro de 2010. Aí cheguei lá, fiquei na casa de recuperação, internado. Por que eu não fiquei aqui na região? Porque eu era o doutor Ailton.
enquanto era o doutor Ailton, eu não servia para Deus. A hora que eu reconheci a minha miséria, aí sim, eu lá dentro da casa de recuperação, um dia foi um pastor lá, não era uma casa evangélica, mas foi um pastor lá pregar no sábado, e o pastor falou: eu estou levantando um homem aqui, falou um homem, estou levantando um homem aqui de cabelo branco como pastor. Aí eu falei para Deus, falei: Senhor, eu sei que o Senhor está falando comigo, esse homem não sabe que eu tenho cabelo preto, porque eu tenho cabelo branco, porque eu pinto cabelo lá preto. Mas ele falou: homem, cabelo branco, e era o meu, porque o meu estava pintado de preto. Ele não viu, por quê? Porque o homem não vê. O homem vê pela aparência, ele viu meu cabelo preto, mas eu sabia, por quê? Eu não, quando Deus fala aqui, Ele está falando aí. Ele fala aqui, mas Ele fala no particular. Falei: o Senhor está falando comigo, Pai. Ó, aí eu aqui, cabelo branco. Deixa eu te perguntar, igreja, você conhece o poder do seu Deus? Você conhece o poder do Deus que você serve? Você conhece o poder do Deus que você serve? Deus me manda ir para a Índia. Eu vou lá pregar na Índia. Eu falei: Senhor, eu não sei pregar, eu não sei falar inglês, Pai. Uma coisa, a gente ia chegar em Jeremias, não vai dar tempo, eu não sei falar. Eu também falei para Deus: eu não sei falar inglês, Pai. Ele falou comigo. Entrei numa escola de inglês, comecei a fazer um curso, mas não ia, mano. O tempo era muito curto. E falar inglês é uma coisa, pregar em inglês é outra coisa. Preparei 4 sermões, eu ia fazer 6 cultos. Eu preparei 4 sermões e eu comecei a ler. Até depois você pode ver meus vídeos lá na internet, tem um monte de vídeo lá, tudo em inglês, ruim inglês até hoje. Imagina aquele tempo, ruim. Aí um dia, chegando lá no primeiro dia, abri o computador, comecei a ler, e o culto foi uma bênção. No segundo dia eu falei: Senhor, por que não está acontecendo uma igreja grande, cheia de gente na Índia adorando a Deus? Povo indiano adorando a Deus, coisa mais linda, meu irmão, coisa mais linda. Eu não sei adorar a Deus, eu só choro, minha esposa fica dando água para mim o dia inteiro, para me desenvergar. Mas o indiano adora a Deus de uma forma maravilhosa. Eu fiquei maravilhado aqui, e eu lá pregando, e nada acontecendo. Eu falei: Senhor, por que não está acontecendo nada? Ele falou: fecha o computador. Eu falei: Senhor, eu comecei a chorar, eu não sei falar. Ele falou: confia em mim. Confia em mim. Ei, meu irmão, minha irmã, você não sabe falar? Confia em Deus. Você não pode reter, não dá forte. Confia em Deus. Ei, qual é a sua limitação? Confia nele. Eu não sei falar, Senhor. Fecha o computador. Eu falei: eu vou deixar. A hora que eu deixei, eu vi a glória de Deus naquela casa. Preguei naquele dia 3 cultos. De manhã, à tarde e à noite. De novo no dia, 3 cultos de novo. Era para eu pegar. Só qual? Preguei uns 20 cultos. Num dos cultos, o homem cai e morre. Na hora que eu estava pregando,
João 11. Aí eu lá, Senhor, como o Senhor trouxe Lázaro, ressuscita esse homem. E o homem morto. Orei, não sei quanto tempo fiquei orando ali, o homem morto culto. A igreja toda em silêncio, e o homem morreu nos meus braços. E eu clamando a Deus. Eu me coloquei em pé, o homem teve caído nos meus pés. Aí eu clamando. Daqui a pouco volto. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Ele continua ressuscitando morto. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou não, igreja. Ele não mudou não. Talvez a gente não vê. Por quê? Porque nós acostumamos vir para a igreja, louvar o hino, ir na casa dormir e pensa, Deus quer mais de você, Deus quer mais. Ousadia. Já vou terminar, pastor, senão o senhor me dá uma oportunidade de novo. Eu gostei, quero ver tudo de novo, em nome de Jesus. Vou orar, o senhor trazer de novo, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, nosso Deus. Aleluia. Eu poderia ter sido igual esse homem, nunca ter vivido, nunca derrubado. O santo homem de Deus, mas eu não tive esse privilégio. Mas Ele me preservou, Ele me conservou. Mas eu lá na Índia, a hora que eu estou gritando lá no meio do povo, eu falei, Pai, eu acho que aquela médica errou, porque eu estou chapadão, Pai. Eu estou chapadão por Jesus. Eu estou chapadão por Jesus. Irmão, Deus requer isso de nós. Ele requer isso de mim e de você. De novo, uma entrega, para de ser religioso, apenas fazer aquela oração, não vai dormir. Não, Deus quer mais, Deus quer entrega, Deus Ele quer fazer um retorno na sua vida, Ele quer motivar você, Ele quer trazer um avivamento nessa igreja, Ele quer trazer os jovens, quer trazer os velhos, curar enfermos, quer libertar cativo, quer ressuscitar morto. Aleluia, glória a Deus. Só depende de quem? Depende de mim só? Aleluia. Depende de cada um de nós. E nós possamos dizer a Ele: eis-me aqui, Senhor. Tem algum que está fraco aqui nessa noite? Tem algum aqui que não entregou a vida ainda para Jesus, quer entregar a vida para Jesus? Tem alguém que não gostou da pregação? Glória a Deus. É Deus quem comanda, meus amados. Então que Deus possa abençoar a todos vocês. Em nome de Jesus.